nós tiramos alguns dias de descanso e nós seguimos aquela musiquinha, nós vai descer, sabe? Esse trem, meu Senhor Jesus. E nós descemos. E foi uma bênção, porque nós tínhamos algumas coisas no coração. Ficamos um tempo lá mas não foi em BC não, foi pertinho ali, tá? Fizemos várias coisas, mas uma das coisas que estava no nosso coração é nós termos um tempo de ministração, de buscarmos algumas coisas do Senhor. E a palavra dessa noite que o Senhor me entregou, que eu quero compartilhar, tem a ver muito com esse tempo de busca. Toda a liderança da igreja, para você que é novo, que nos visita, nós temos aproximadamente 100 oficiais na igreja, ou seja, são 100 pessoas que se comprometem a orar pela igreja, a cuidar da igreja, a pastorear a igreja, a visitar. Cada culto como este, ou no domingo, ou num domingo pela manhã à noite, nós precisamos aproximadamente de 40, às vezes 50 pessoas para poder funcionar. Então você vem, você recebe a palavra, você louva, você adora, mas tem gente trabalhando para que você receba. A nossa liderança é muito comprometida, e dentro desse compromisso nosso, irmãos, nós orarmos para que em 2025 nós possamos romper muitas coisas na nossa vida, no nosso coração, que nós possamos romper dentro de nós, fora de nós, que nós possamos frutificar, que nós possamos abençoar, muitas coisas vão mudar, é o que o Senhor tem dito. E debaixo dessa palavra, nós começamos a orar, eu comecei a orar, e é essa oração que nós temos feito. Individualmente falando, eu virei o ano com uma certa pergunta no meu coração. Agora, dia 4 de janeiro passado, fez 32 anos que eu converti, que eu entreguei minha vida para Jesus. Não parece, mas eu vou fazer 51 já. Eu sei que não parece, ainda mais que eu estou de tênis branco assim, ó. Eu fui padrinho de casamento e me fizeram usar esse tênis branco. Eu falei assim, irmão, eu vou usar até ele gastar, só para valer a pena. E dentro dessa busca na virada do ano, eu tenho uma pergunta que eu estou abrindo meu coração para você, amém? Eu tenho uma pergunta dentro de mim. Desses 32 anos de conversão, 30, eu sempre ouvi Deus me chamando para ser pastor. Para alguns desses anos, eu lutei e eu disse, eu não quero. Alguns anos eu disse, eu não quero mais. Mas na virada do ano, me surgiu uma crise, uma pergunta. Não é uma crise existencial, mas é uma pergunta. E a pergunta que eu falei para o Senhor, eu sempre me achei, os mais antigos, os irmãos, os crentes mais antigos, vão entender o que eu estou falando. Quando Deus chamava alguém antigamente para ser pastor, você sempre imaginava que ele seria um pastor de tempo integral. Ou seja, ele cuidaria da igreja só fazendo isso. E durante um tempo, aliás, até hoje, as pessoas perguntam, o que você faz? Eu sou pastor. Não, mas você não trabalha? Como se pastor não trabalhasse. Como se ser líder de igreja não trabalhasse. Quem acompanha a vida do nosso apóstolo sabe que o que ele faz, irmão, nem os 3 bispos, nem os 15, 20 pastores que tem, não dá conta, porque ele trabalha muito. O homem é um rolo compressor. E uma das situações que eu sempre imaginei foi cuidar de igreja. Mas nesse ano, nessa virada do ano, eu fiz uma pergunta para o Senhor, ou Ele que pôs no meu coração, eu não sei. A pergunta é, você gostaria, ou você pensa em ser pastor integral, ou exercer o ministério do jeito que você está, sendo empresário e sendo pastor, para você tá bom? E eu falei, Senhor, eu nunca te fiz essa pergunta. Durante um bom tempo, eu achei que um dia eu seria um pastor de tempo integral, cuidar só de vidas. Por quê? Porque nós viemos de uma formação presbiteriana, e o pastor presbiteriano, ele tinha sua casinha pastoral, a sua igreja pastoral. Depois nós fomos por um tempo batista, e o batista também tem essa característica.
Mas quando você vem para um ministério apostólico igual o nosso, quando você vê essas igrejas, essas church, essas igrejas de parede preta, as coisas mudam. A maioria da liderança como a nossa é uma liderança que tem a sua empresa, que tem o seu trabalho e também trabalha muito na igreja, muito. Por exemplo, aqui, nós temos a pastora Simone, que está aqui hoje à noite. Ela trabalha na igreja, mas ela também tem o seu trabalho fora da igreja, e ela também é pastora, ou seja, ela é igual ao pai do Cris, ela tem 3 empregos. E eu falei: Senhor, eu não sei te responder essa pergunta, responde ela para mim. E essa foi uma das perguntas que eu desci. E aí você pergunta assim: e aí, Bia, você respondeu? Ainda não, irmão, ainda não. Me ajuda a orar por isso. E o que isso tem a ver? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos 8, que isso tem a ver com a palavra. Nós temos uma pergunta nessa noite para responder, e a pergunta é: quem é Jesus? Marcos capítulo 8, versículo 27 até o 29. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículo 27. Se você achou e puder ficar em pé, por favor. Se você puder me esperar, porque eu ainda não achei. Marcos 8, 27. Jesus está falando de uma pergunta. E perguntas, irmãos, são uma bênção. Mas elas podem gerar em nós ou em alguém uma certa crise. Marcos 8, 27 diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes. Jesus perguntou, e a pergunta que ele fez: quem dizem os homens que eu sou? 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. 29. Então lhes perguntou. Jesus fez de novo a mesma pergunta, só que de uma conotação diferente. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado e que você orasse por essa palavra. Ore por você, ore por ela. Pergunte a ela, fala assim: você tem algum motivo de oração? Posso orar por você? Pergunte para ela: o que eu posso orar por você? Porque vai que Deus usa aquele moço que está ali em cima para responder o que você precisa. E comece a orar por ela. Comece a orar por essa pessoa. E ore por você também. Pai, nessa noite nós queremos orar e nós queremos clamar para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós já fomos tão ministrados com o louvor dessa noite, com a transição, com o vídeo resgatando vidas. E nessa hora, Pai, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. E nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, Pai. Nós somos tão diferentes aqui, nenhum de nós aqui é igual. Nós temos necessidades, nós temos perguntas, situações que nós precisamos de resposta. E talvez nessa noite o Senhor queira responder. O Senhor sempre quer falar conosco. O Senhor sempre vai responder as nossas orações. Mas nessa noite talvez o Senhor queira ser específico. Nós pedimos: Senhor, fala conosco através da Sua palavra. E se o Senhor falar, se o Senhor responder algumas coisas do nosso coração, nós pedimos que o Senhor nos ajude
a vivermos aquilo que o Senhor falou. Que o Senhor nos ajude a mudar aquilo que o Senhor pedir. Que o Senhor nos ajude a sermos fortes, mesmo olhando para dentro de nós nessa noite, dizendo: eu sou fraco. E a Tua palavra diz que isso é bom. Diga ao fraco: eu sou forte. Nós pedimos graça para superarmos, Pai, a forma com que nós entramos aqui nessa noite. Talvez entrou alguém aqui nessa noite desanimado, preocupado, talvez até enfermo, Senhor. Nós clamamos que, se essa pessoa ainda não foi curada, que durante a ministração da Sua palavra, Espírito Santo, o Senhor possa trazer e manifestar cura, libertação no nosso meio. Mas o nosso clamor principal é que todos nós sejamos abençoados, ministrados, que o Senhor fale conosco, com todos nós nessa noite, ainda que de forma diferente, mas todos nós possamos sair daqui nessa noite com o coração cheio, grato, Senhor, com a fé renovada, animada e gratos no sentido de dizermos ao Senhor: muito obrigado porque o Senhor falou conosco. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fala, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor está vivo, o Senhor não ficou naquela sepultura, ela não deteve o Senhor Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo e Ele está aqui. E nós te adoramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, abrace a pessoa que está ao seu lado. Dê a ela uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E aí você pode tomar o seu lugar. Amém? Aleluia. Quem é Jesus? Irmão, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando nela como uma passagem que eu já li várias vezes, mas eu tentei em oração entender, pastora Maria Alice, o que é que Jesus realmente estava querendo dizer com essa palavra. Porque Jesus, às vezes nos evangelhos, ele faz alguns comentários, algumas instruções que nós olhamos e falamos assim: Senhor Jesus, o Senhor está de brincadeira, né? Como é que essa hora do dia, não tem uma padaria aqui, ninguém tem dinheiro, como é que o Senhor manda a gente providenciar comida para esse povo? Senhor Jesus, como é que vai andar sobre as águas? Como isso? O Senhor não sabe disso, não tem como andar sobre as águas. Então às vezes você vê uma passagem bíblica e olha e fala: o que é que Jesus realmente está querendo gerar naquele ambiente, gerar naquele coração, gerar naquela vida, gerar em nós que estamos lendo hoje a palavra com a revelação do Espírito Santo. E eu comecei a olhar, você que entende um pouquinho da palavra, você precisa olhar o contexto, ou seja, o que é que está acontecendo, por que é que Jesus chegou ali e fez aquela pergunta. Então eu queria que você olhasse comigo o capítulo 3, por exemplo. Volta algumas páginas da sua Bíblia e veja o capítulo 3, nós não vamos ler, eu só quero que você veja comigo algumas coisas que estão acontecendo aqui. Por exemplo, Jesus no capítulo 3, ele traz uma cura sobre um homem. O homem da mão ressequida, certo? Jesus ministra a vida desse homem, Jesus traz uma transformação na vida desse homem. Jesus também aqui traz uma mudança de vida para os 12 apóstolos. Ele chama lá no versículo 13, ele faz a escolha dos 12 apóstolos. Ele traz um discurso sobre os escribas. No capítulo 5, por exemplo, se você virar um pouquinho mais a página, você vai ver que aquele homem endemoniado, o Geraseno ou Gadareno, ele é liberto. O homem que tinha mais de 2.000 demônios, ele é liberto. No capítulo 5, Jesus ouve o pedido de Jairo, responde o pedido de Jairo, ressuscitando sua filha. Ele cura uma mulher enferma do fluxo de sangue. Então Jesus vai transformando e fazendo milagres até nós chegarmos no capítulo 8, onde você está. E aí
eu parei e fiquei pensando o que é que Jesus estava querendo dizer com aquela pergunta. Ele diz assim, olha, em Lucas 9, é a mesma passagem, ele estava orando, e no meio da oração ele para, ou no meio da conversa aqui em Marcos ele para e ele faz uma pergunta. Para quem? Para os discípulos. E a pergunta é, o que é que estão dizendo sobre as obras que eu faço? É isso? Não. O que é que estão dizendo sobre os milagres que eu faço? O que é que estão comentando sobre as palavras que eu estou pregando? É isso? Não. Ele diz assim, o que é que a multidão, o que é que os homens estão dizendo sobre quem eu sou? E o conjunto de quem eu sou, para você definir uma pessoa, você precisa ter a análise do que ela fez, do que ela fala, de quem ela é, de várias situações. Ou seja, Jesus está pegando todas essas passagens que nós lemos, tudo que aconteceu até ali, ele faz uma pausa e ele está dizendo assim, olha, de tudo o que aconteceu até agora, no meu ministério, caminhando com vocês, fala para mim, o que é que estão dizendo quem eu sou? Não é sobre o que eu faço, não é sobre os milagres, mas é quem eu sou. Irmão, se tem alguém que não precisa de afirmação da sua identidade, é Jesus. Então eu já começo a pensar, pastora Cecília, que por trás dessa pergunta de Jesus, tem uma ministração muito profunda. Por quê? Porque ele não tem problema de identidade. Ele sabe muito bem quem ele é, ele sabia muito bem quem ele era, o que ele veio fazer, o que ia acontecer com ele e aonde seria o final e a vida eterna que ele propôs para nós, todo o plano, ele sabia de tudo. Mas ele quis perguntar, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos, irmão, porque às vezes nós caminhamos com Jesus, mas às vezes nós não sabemos bem o que é que ele está falando, ou o que é que está acontecendo, ou não entendemos bem os ambientes, e os discípulos falam assim, olha Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, alguns estão dizendo que o Senhor é um profeta, alguns estão dizendo, e começaram, Jesus falou assim, para, então eu vou ser mais claro, eu vou fazer uma outra pergunta. E aí ele tira o foco da multidão, da cidade de Araraquara, e ele faz uma pergunta para a igreja Resgate. E a pergunta é, e vocês? O que vocês estão dizendo? Preste atenção, irmão, na pergunta. Versículo 29. Não é o que vocês acham, não é o que vocês estão vendo. Ele fala assim, mas vós, quem dizeis que eu sou? O que é que vocês estão dizendo, Igreja Resgate? Quem é Jesus? E a minha questão ainda, Jesus precisa realmente saber de nós. Será que ele estava numa crise de identidade? Será que Jesus estava precisando de uma afirmação, estava com a sua autoestima assim um pouco baixa? Como é que Jesus estava naquele momento? Será que ele trabalhou, fez um monte de milagre, um monte de pregação, um monte de palavra, e aí ele olhou e viu e falou assim, poxa, nada disso está funcionando, será que é isso? E ele precisava daquela massagem assim no ego? Ou será que Jesus estava mais uma vez ministrando ao coração dos discípulos e hoje no nosso coração? Abre por favor a Bíblia lá em Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós não vamos ler, eu só quero que você veja algumas coisas aí. Gênesis 3. Sabe, irmãos, hoje nós precisamos responder essa pergunta: quem é Jesus?
Nós precisamos, no final dessa palavra, responder essa pergunta: quem é Jesus? Porque foi a pergunta que o Espírito Santo pediu para fazer a você através dessa palavra. E Jesus fez essa pergunta há muitos anos atrás. E no meio desse contexto todo, só um homem levantou, e nós vamos falar um pouco sobre ele depois. Mas só um levantou para responder a pergunta. E aí eu fico pensando, será que todos que estavam lá não sabiam? Não tinham a revelação? Será que, mas bispo, Pedro era mais saidinho, ele então foi e respondeu? Será que era sobre isso? Será que Jesus tinha expectativa que somente Pedro respondesse? Ou será que Jesus gostaria que todos eles fizessem a mesma afirmação? Você achou em Gênesis 3? O contexto de Gênesis 2, 3 é o seguinte: esses encontros que nós, crentes, temos com Deus, no sentido assim de, eu me converti, eu ouvi a palavra, eu me converti, ou eu estou no processo de conversão, e eu então comecei a mudar de vida. Então eu começo a ter esses encontros, eu vou chamar de encontros, mas é essa vivência com Deus, ok? Essa é a nossa realidade. Só que aí você olha para Gênesis 2 e 3, você vê o grande Deus, o nosso Deus, dando um Ctrl+C, Ctrl+V, fazendo, criando, gerando do nada as coisas, e Ele cria o homem. Ele tira do homem a mulher, Ele faz a mulher. E a Bíblia diz no Gênesis 2 que Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que você esteja só. Deus viu dentro do homem uma solidão, e não pense você que, por isso que Ele fez a Eva. Não é só uma solidão afetiva. Eu vou tentar ser profundo com você. Porque se fosse afetiva, no sentido assim de complementá-lo, irmãos, Adão tinha relacionamento com Deus. Adão tinha encontros com Deus diários. Se tem algo que deve saciar o nosso coração, a nossa vida, é a presença de Deus. Mas Deus olhou Adão e viu que nem mesmo a presença de Deus gerou uma plenitude no coração dele. Diz assim: Adão, dentro de você tem uma solidão que nem eu consegui completar. Então Deus mostra o quanto conhecia Adão. E aí você sabe a consequência. Olha, disso você pode fazer, você pode comer, disso você não pode comer, da árvore da vida você pode, da do conhecimento do bem e do mal, você não pode. E ele comeu e ficou muito mal. E a Bíblia diz que nesses encontros diários, Deus um dia apareceu, no momento, foi conversar com Adão. E ele faz uma pergunta: Adão, cadê você? Nós temos um encontro, Adão, nós temos um acordo, nós temos um combinado. Nós marcamos aqui, era para você estar aqui, cadê você? E você sabe, irmão, você já ouviu muitas palavras sobre isso. Você sabe que Deus sabia onde Adão estava, Marcos. Nós sabemos que Deus sabia. Então, bispo, Deus estava sendo irônico? Não. Deus estava querendo que Adão descobrisse algumas coisas sobre o coração dele, de como ele era. E uma das coisas que nós aprendemos nessa noite, que eu quero ver com você, é que Adão, apesar de ter relacionamento com Deus, de conversar com Deus todos os dias, ele não conhecia, ele não sabia quem Deus era de verdade. Por quê? Porque quando ele peca, ele se esconde e tenta resolver o problema do seu jeito. Faz roupa de folhas, cobre a sua nudez, a sua vergonha. Ele tenta, mas o que eu quero que você entenda, que você pense nessa noite é: Adão não sabia quem Deus era de verdade.
Mas Deus sabia quem ele era, sabia. Só que convivia com ele, e mesmo na convivência, nos encontros, mesmo nos cultos, nas orações, mesmo vindo de quinta, domingo de manhã e domingo à noite, Adão não sabia quem Deus era. Então, se Deus perguntasse ali, Adão, e para você, quem eu sou? Adão talvez ia dizer um monte de coisas, mas nenhuma dessas definiria o Senhor. Por quê? Porque a atitude dele demonstra que Deus, o Deus de Adão, não era um Deus misericordioso, amoroso, Pai, uma pessoa presente. Aí você vai para Gênesis 5, pode virar um pouco da página da sua Bíblia. Gênesis 5, o momento aí da genealogia vai falar sobre a vida de Enoque. Aí nós vemos uma outra situação, irmãos. Nós vemos um homem que Deus conhecia tanto, e falou, esse cara, esse filho, essa criatura, não sei como Deus tratava o Enoque, ele entendeu quem eu sou. E o conhecimento tanto de um com o outro fez com que Deus o tomasse para si. No hebraico, na palavra original no hebraico, diz que Deus arrebatou, Deus tirou Enoque e levou para ele. É o seu Deus, irmão. Não é uma historinha. A Bíblia não é um livrinho de histórias que a presbítera Teresa conta lá na classinha das crianças. Não é um livrinho da Cinderela. Não é um livrinho de história que a sua avó ou a sua tia contou quando você era criança para você dormir. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que um dia nessa terra, um homem chamado Enoque conheceu tanto, soube tanto quem Deus era, e Deus soube tanto de quem ele era, que um dia Deus o arrebatou dessa terra e levou para ele. Gênesis 6, Noé. Aí já é alguém que conhecia muito a Deus. Por quê, bispo? Porque esse camarada fez sem usar furadeira, sem usar serra tico-tico, sem usar essas ferramentas que graças a Deus nós temos hoje em dia. Construiu uma arca, que depois você pergunta para o pastor Marcelo todas as dimensões. Ele constrói uma arca, ele e a sua família. Aí você vai dizer assim, mas bispo, uma construçãozinha, é uma criaçãozinha. Ok, pense do jeito que você quiser, mas preste atenção, para que ela servia, para qual a finalidade? Para evitar a morte no dilúvio, quando ele viesse. A minha pergunta para você, o povo conhecia a chuva? Já havia chovido? Não. E Deus diz assim, cara, constrói uma arca. Tá bom, Senhor, eu vou fazer. Faz ela assim, 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 assim. Tá bom, Senhor, eu vou seguir a sua medida. Do jeito que o Senhor falar, do jeito que o Senhor disser, aquilo que o Senhor falar, eu vou crer. E o propósito que o Senhor colocar, eu vou obedecer, porque eu sei quem o Senhor é. E ele constrói, e ele faz, e você já sabe o que aconteceu. Então já não é um Deus que conhece, mas é alguém que conhece Deus e confia. Se Deus perguntasse, Noé, quem eu sou? Fala para mim. Senhor, o Senhor é digno de toda a minha fé, de toda a minha confiança. O Senhor é digno que a minha casa confie no Senhor. O que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Esse é Noé. Aí nós vamos lá para Gênesis 12. Vai virando um pouco a página da sua Bíblia. Gênesis 12, nós vemos a história de Abraão. Deus encontra em Abraão alguém também muito obediente. E fala assim, Abraão, deixa eu te dar um presente. Qual é o presente? Deixa eu te dar aqui um celular, um iPhone não, eu gosto do S. Um S24. Aí você vai usar o Waze, e eu vou te mostrar, porque você vai chegar numa terra, e até você chegar lá, o Waze vai te conduzir.
E durante todo o trajeto, o Waze vai te mostrar vários restaurantes para você parar e comer com a sua família. Vocês vão ser bem alimentados, vocês vão ter todo o recurso. Você sabe a história, sabe que não foi bem assim. Deus falou assim: Abraão, eu tenho uma missão para você. Qual é, Senhor? Eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar no meio do caminho. Porque tem revelação, irmão, de Deus na nossa vida, que ela acontece no caminho, na intimidade, nas conversas. E nós estamos acostumados a, igual eu lá em casa, aperto o botãozinho e sai aquele café maravilhoso, está tudo pronto. Mas tem coisas em Deus, talvez todas as coisas em Deus tenham um processo. E o processo com Abraão é: eu quero conhecer você. A minha pergunta é: Deus sabia quem Abraão era? Se nós perguntássemos: Deus, o Senhor sabe, ou o Senhor sabia quem Abraão era? Sim, eu sei, porque foi eu que criei. E Abraão conhecia? Eu não sei o nível, mas ele também obedeceu tanto quanto Noé. E começou a caminhar. E começou a caminhar. E hoje, Israel e nós olhamos para a história dele e nós dizemos: Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele topou o desafio de conhecer Deus no caminho. Êxodo 3, Moisés. Abre lá, esse é bom a gente olhar. Êxodo 3. O Senhor aparece para Moisés. E aí o texto diz que foi uma coisa assim meio sobrenatural. Por quê? Porque é comum no deserto a sarça arder, ou seja, queimar e consumir, acabar. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor se manifesta, o anjo do Senhor aparece para Moisés, a sarça, ela ardia, mas ela não queimava, ela não desaparecia. E Moisés olha para essa cena. Olha o texto, lê em casa depois. E os olhos de Moisés ficam todos eles vidrados onde? No anjo do Senhor? Não. Ele olha para a sarça. Ele fala: uau, a sarça está queimando, mas ela não consome. Irmão, imagina você hoje com o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas Deus habita em você. Amém? Põe a mão assim, ó, aqui assim. Fala: Deus habita em mim. E se Ele não habita ainda, é porque você ainda não o convidou. E Ele não faz acepção de casa. Quando Ele entrou nessa casa aqui, irmão, ela era mais magrinha, a carcaça era só o pó. Mas ela era suja demais. E até hoje, tem uns cantinhos ainda que Ele limpa. E graças a Deus, porque a obra dele continua. Ele olhou para a situação, olhou para aquele contexto e falou: a sarça não consome. E eu vejo o texto, eu hoje com o Espírito Santo habitando em mim, eu olho para esse texto e falo: Moisés do céu, meu amigo, é o Senhor, não é a sarça, é o Senhor. Mas irmão, quando nós não temos a revelação de quem Ele é, essas coisas nos distraem. O celular nos distrai, a série nos distrai, o futebol nos distrai, o trabalho nos distrai. Irmão, tudo isso que eu estou mencionando, eu faço. E a minha esposa não gosta de assistir série comigo, porque quando eu começo eu vou até o fim, eu sou daqueles. Mas irmão, nada disso na minha vida sobressai quando ele vem. Porque quando Ele aparece, irmão, não é a sarça que me chama a atenção, é Ele.
Não é, quando ele aparece, não é o celular mais importante, não é a série, não é o futebol. A pastora Adriana ministrou, ela bagaçou nós aqui domingo de manhã. Quem veio aqui domingo de manhã? Jesus amado, eu saí daqui dizendo, Senhor Jesus, eu preciso converter de novo. E uma das coisas que ela falou, eu fazia. Quando eu estava bem ruim com a igreja, e consequentemente com Deus, a minha esposa é testemunha, eu não queria chegar aqui na hora do louvor. Por quê? Porque na hora do louvor, irmão, você tem que abrir o coração. Não tem como você disfarçar. Ou você canta ou você não canta. E como eu não queria cantar, eu não chegava no louvor, eu chegava para a palavra. Mas hoje, irmão, hoje, como diz, eu estou facinho. Né? Facinho. Quem caminha com o apóstolo, então, você que é líder da igreja, se não é, vai ser esse ano, porque esse ano Deus vai chamar muita gente aqui para o ministério. Ou você chega no horário, irmão, ou a porta fecha. E ela fecha. Então, essas coisas vão mudando a gente. Mas para mim tudo isso é Deus agindo. Não é a sarça, é o Senhor agindo. E Moisés demonstrou com a atitude dele que ele não conhecia o Senhor. E aí o texto continua, para a gente ganhar tempo, você vai ver que Moisés faz uma pergunta: Senhor, mas eu sei que esse mover, essa unção toda vai acontecer. Mas quando eu estiver de cara com o pessoal, o que eu vou falar? Ah, Moisés, diz para o povo que o eu sou te enviou. Você não conhece Moisés. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diz para esse povo, porque eles sabem quem eu sou, que o eu sou enviou até eles. Moisés não conhecia. Se Jesus perguntasse para Moisés, Moisés, e você? Moisés diria, eu não sei quem o Senhor é. Abre rapidinho para a gente ganhar tempo. Miqueias 2, versículo 13. Miqueias 2, 13. Você está com fome ainda? Só a Aline está com fome, meu Deus. Você me ouve mais 10 minutinhos? Senhor Jesus, me ajuda, Pai, a terminar essa palavra. Miqueias 2, 13. A parte B diz o quê? Que há um rei que... Você pode falar isso mais forte. Que há um rei... Que mais? Vamos dizer forte, igreja. Sim. Como é que eu posso receber uma palavra dessa para o ano de 2025 e não temer que Ele estará comigo no individual e também no coletivo, e não conhecer esse Deus? Porque se você falar de bênção, de vitória, de glória, de fogo, nós vamos, mas a presença dEle traz em nós mudança, traz na nossa casa mudança, traz no nosso trabalho mudança. E a pergunta é, será que nós estamos preparados para tudo isso? Para Ele caminhar conosco? Será que se Ele perguntasse para nós hoje, e como está perguntando quem é, e para vocês quem eu sou, qual seria a nossa resposta? Irmão, não estou julgando, mesmo porque nós não temos essa condição, nós não nascemos para isso, não é o nosso lugar nesse momento aqui. A palavra que Deus pôs no meu coração é para que nós nessa noite saibamos qual o Deus que caminha conosco, quem Ele é. Porque é o mesmo Deus do Adão, é o mesmo Deus do Enoque, do Noé, do Abraão, do Moisés. É o mesmo Deus que um dia disse para Josué, Josué, eu sei que você está fraco, mas eu quero trazer uma palavra para você, Josué. Josué, manda, Senhor, traz o manto. Seja forte, seja corajoso. É o mesmo Deus.
Seja forte, seja corajoso. E Ele está dizendo para nós: eu vou diante de vocês. Como é que eu posso ter uma presença dessa na minha frente, para conhecer, para usufruir, para ser abençoado, para ser usado, se eu não o conheço? Para encerrar, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus capítulo 19. Eu só posso dizer algo sobre alguém, irmãos, e isso não é fácil, não é simples, parece, mas não é, mas eu só posso fazer afirmações se eu tiver dessa pessoa, sobre quem ela é, informações, se eu gastar tempo, se eu investir tempo, para poder dizer algo sobre essa pessoa. Mateus 19 é a mesma passagem de Marcos 8, só que ela traz uma revelação aqui, Mateus 16, verso 18 e 19. Mateus 16, verso 18 e 19. O diálogo entre eles aqui era o mesmo. No 13, a Bíblia fala que Jesus estava no caminho de Cesareia de Filipe, perguntando aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? 14. E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é prefeito de Araraquara, outros dizem que o Senhor é prefeito de São Carlos, aí que tem aquela rixa, né? Aí outros dizem que o Senhor gosta muito de ir para Ribeirão Preto, passear, outros dizem que o Senhor e aí Jesus falou assim: mas tudo bem, o que eu quero realmente saber e vocês, que vocês estão dizendo que eu sou? 16. Então Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, irmãos, até aqui nós temos a mesma situação, só que aqui o Senhor Jesus pelo menos Mateus traz esse detalhe a mais para nós. Na conversa entre eles, Jesus diz assim: você é um homem de revelação, porque você entendeu quem eu sou. Vamos ler junto o versículo 17. Então Jesus afirma: bem-aventurado, abençoado, feliz, próspero, você, Simão Barjonas, você é tudo isso, porque não foi carne ou sangue que revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí, irmão, eu fico pensando que revelações do Pai, do nosso Pai que está no céu, elas não são adquiridas, elas são feitas por Deus, porque Deus é gracioso pela graça. Ele nos escolheu. Mas revelações do Pai que está no céu, elas só acontecem desse nível, de todos esses homens que nós lemos, se eu gasto tempo, se eu busco, se eu procuro, se eu quero saber, se eu leio, se eu falo com Ele. Então, Pedro aqui traz uma palavra, e Jesus fala assim: olha, Pedro, muito bem, você é abençoado, você é bem-aventurado. E o que você está falando foi o meu Pai que te revelou. E revelações, irmãos, elas têm um preço, elas têm um custo. Para eu, como eu já disse, para eu saber quem uma pessoa é, eu preciso gastar tempo com ela, eu preciso investir tempo, eu preciso investir conversa, diálogo. Se você, por exemplo, perguntar na época do namoro, como é que você descobre se você vai casar com essa pessoa? Gaste tempo. Não gaste tempo com muito beijo, muito abraço, porque, irmão, isso daí não vai trazer o que você precisa. Gaste tempo de namoro para saber se quer casar com essa pessoa, conversando com ela, ouvindo as histórias, ouvindo a história da família, comendo na casa dela e ela na sua. Relacionamento, tendo relacionamento. Então, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o que você está trazendo agora é fruto de um relacionamento. É fruto de uma revelação que você buscou, que você ficou atento, que você talvez entendeu e os outros não. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque Pedro viu isso em Jesus. E aí diz o texto,
18. Agora, Jesus falando, agora Pedro, eu vou te falar algo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus ouve de Pedro quem ele era, e traz agora, preste atenção, uma palavra dele para Pedro. Só que no sentido original dessa palavra, essa palavra não é para Pedro, é para a igreja. Então, o que é que o Senhor quer dizer com isso, bispo? Quando eu recebo de Deus revelações, elas têm duas conotações. A primeira delas é que é para a minha vida. Descobertas, coisas que eu aprendo, são para mim. Mas a segunda coisa é que essas coisas que eu aprendo, ou que eu recebo, seja financeiramente, seja de revelação, seja de dom, de talento, seja o que for que Deus me entrega, é para a igreja. Deus nunca vai trabalhar só no individual. Deus sempre vai trabalhar o indivíduo para que o indivíduo abençoe o coletivo. Quando eu descubro quem Deus é, quando eu tenho coragem de fazer perguntas, quando eu ouço Ele me perguntando, e você? Quem eu sou para você? E eu tenho condição de responder essa pergunta, eu descubro muito também sobre quem eu sou. E quando eu descubro sobre quem eu sou, eu descubro que tudo que eu sou, na realidade eu sou para abençoar o coletivo. Nunca, fala para a pessoa que está ao seu lado, nunca vai ser só sobre você. Por quê, bispo? Porque nunca foi sobre ele. Nunca foi sobre nós. Apesar de toda a sua glória, somente a sua glória, e só Ele tem toda a glória, mesmo assim, mesmo sendo tudo que Ele é, e até hoje é o único digno, Ele se entregou por nós. Por quê? Porque também é sobre nós. É sobre Ele, porque é tudo dele, é tudo para Ele. E sem Ele, nada do que nós temos hoje seria possível. Mas mesmo sendo tudo isso, Ele diz assim, eu não consigo viver sem vocês. Então, é por nós, é sobre nós também. Irmãos, nessa noite, quando o Senhor me deu a palavra, o entendimento que eu tenho, que você saia daqui nessa noite tentando responder essa pergunta, com compromisso de orar essa semana, esse mês. Senhor, quem o Senhor é, eu vou tentar te responder. Mas, se você aprofundar nessa pergunta de quem Jesus é para você, você vai perceber que você precisa responder também quem é você. Para Ele, para a sua família, para o ministério que Ele te entregou. E aí, quando você descobre o que é que você vai fazer com tudo isso, eu fiquei pensando, esse final de ano eu pensei muito, irmão, não parece, mas eu penso. Se hoje o arrebatamento acontecesse, irmão, todo o trabalho que nós temos como empresa, como família, porque praticamente os três trabalham, o André esse ano vai entrar também, vai trabalhar na empresa também, tudo que nós trabalhamos vai ficar, irmão. E eu olho para tanto missionário, hoje, por exemplo, o missionário aqui da casa, o pastor Marcelo, com o filho doente lá em Recife, a filha doente aqui, o pai doente em Nova Odessa, a sogra, e eu falo, Senhor, ajuda ele. Mas os braços dele são os meus braços. Foi eu como igreja que o enviei, ou que participo disso.
O que é, se o arrebatamento acontecesse, o que é que ia ser da casa? O que é que ia ser do dinheiro na conta? O que é que... Gente, tudo ia ficar. E não me olha com essa cara, então, eu falo assim, então não vou ter mais nada, só vou me enfiar em dívida, porque não é sobre isso também. Mas pensa um pouco nessa noite, quem Deus é para você. E quem você é para Ele, aonde Ele te colocou, na sua casa, na sua família. Eu queria que você ficasse em pé, e para encerrar eu queria fazer 3 perguntas. Deixa eu virar as folhas do meu notebook aqui. A primeira, quem é Jesus para você nesses dias? Por que, bispo, nesses dias? Porque talvez você esteja vivendo experiências do passado. E o que Deus está falando para nós, preste atenção no que os pastores dessa casa têm ministrado. Sobre oração, sobre ambientes, sobre fé, sobre língua, nossa boca, o que nós estamos falando, confessa, diz quem nós somos, o que nós cremos. Ouça essas palavras e veja como está o teu relacionamento com Deus. Quem é Deus para você nesses dias? E cresça, e seja desafiado pelo Espírito Santo a crescer em relacionamento com Ele. Por quê? Porque eu só descubro quem uma pessoa é caminhando com ela. Como é que está a tua vida de oração? Ô bispo, eu não tenho tempo. Não tem tempo? O tempo que você anda, que você dirige, o tempo que você gasta no celular. Irmão, eu não posso falar o nome, mas eu sei que tem crente que ao invés de levar para o banheiro o celular, leva a Bíblia. Que falta de respeito. Ele prefere a Bíblia do que o celular. A segunda pergunta, o que hoje te impede de conhecê-lo mais? Talvez seja pecado, talvez seja o teu passado, talvez seja o teu presente. Irmãos, às vezes os adolescentes, os jovens, às vezes um homem, vem me falar sobre problemas com masturbação. Eu falo, muda os ambientes. Vai tomar um banho, leva um celular e põe um louvor. Vai para tal lugar que o ambiente te gera alguma coisa, então não vá para esse lugar. Tal pessoa, tal conversa, então tira essas pessoas, quebra o celular, faz alguma coisa, porque a Bíblia diz, é melhor você entrar no céu sem essas coisas, do que com essas coisas não ir para o céu. Não interessa quanto esse iPhone custou, esse S custou. Interessa o quanto custou a sua vida. E isso é mais importante. O que hoje te impede de conhecê-lo mais? Coloca isso de lado. E por último, a sua descoberta sempre vai te conduzir para o corpo, sempre vai te conduzir para a igreja. Os seus recursos, o seu chamado, o seu talento, o seu tempo, o seu melhor momento. Irmão, hoje com 51, falo, Senhor, se eu tivesse 30, e estivesse numa igreja tão animada assim, irmão, eu na hora do louvor eu ia estar correndo, pulando, plantando bananeira aqui. O apóstolo ia me expulsar. Não ia, né, claro. Mas hoje eu não tenho mais esse vigor. Porém, eu anseio em conhecê-lo mais e mais e mais, ter relacionamento com Ele. Mas tudo o que Ele me entregar, eu quero entregar, eu quero disponibilizar para os meus irmãos, para a igreja. Porque se não for por isso, não tem sentido. E a minha pergunta para você é, o que você tem recebido? Aonde você tem gasto, onde você tem entregue? Tem uma canção muito cantada hoje em dia, né? Que
estou gastando os meus dias, como é? Ou como é que é? Que eu estou gastando os meus dias, estou perdendo muita coisa. E tem gente dizendo assim, canta, não canta, é falsidade. Irmão, se a gente for por essa questão, a gente não canta mais nada. A gente precisa cantar sim, permitir que na hora que nós estivermos cantando, você sentir doendo, você fecha o olho e fala, Espírito Santo, trata mesmo. Por quê? Porque eu preciso gastar a minha vida por Ele, para Ele, e com aquilo que Ele ama e se importa. E a igreja é uma das coisas. Isso, o que é mais importante? A igreja ou a família? Os dois foram criados por Deus. A família lá no Éden. Mas em Jesus, no restaurador de todas as coisas, Ele cria a igreja. Então as duas têm o mesmo peso. E você pode perceber, irmão, quando você está bem com Deus, você ama a igreja. Mas quando você não está bem com Deus, você põe aquela desculpinha, não, eu quero passear com a família, porque a família é importante, porque na realidade você não está bem com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, você vai equilibrar a igreja e família. Amém?